Aqui a pergunta é por que nos colocamos na vida dentro desse modelo, exatamente como as demais pessoas estão vivendo à nossa volta? Por que nos situamos na vida como pessoas que se ofendem, que ficam magoadas, que logo se deixam ferir e reagem a partir da raiva? Por que nos sentimos oprimidos, agredidos, violentados dentro das nossas relações? Porque a vida, como ela acontece, são relações acontecendo. E é simplesmente impossível viver a vida sem relações. A nossa relação é com pessoas. É como as situações que ocorrem, com os eventos que acontecem, também com acidentes. Temos relações com nós mesmos. Tudo isso é parte da vida. E como parte da vida, nós temos vicissitudes, nós temos adversidades, nós temos situações contrárias aos nossos desejos. Assim, essa é a questão. Podemos descobrir o que é a vida livre desse modelo psicológico de desejo, onde temos uma vida interna orientada por escolhas. Nós estamos sempre dando significações às experiências. O significado que damos a elas é o significado que nós projetamos sobre elas. Assim, a minha relação com A, B ou C, a minha relação com ele, ela ou eles, é a relação onde a minha expectativa de ideal, de desejo, está presente. Essa é uma vida orientada pelo pensamento em nós, por essa estrutura de opiniões, de ideias. Isso porque nós temos um ideal, uma construção do pensamento, que é uma imagem sobre quem nós somos e sobre o que merecemos ou não merecemos dentro das relações. Aqui nesses encontros, nós estamos investigando esta questão do despertar da inteligência, desta visão da sabedoria, o que implica a liberação, a liberdade para vivermos sem esta imagem idealizada sobre nós mesmos, com todas as expectativas de desejos que ela tem, que nós temos. O fato é que para você, é uma ideia, um ideal, uma conclusão, uma opinião, uma imagem. Você é a autoimagem que construiu de si mesmo. Essa é a sua ligação com o mundo. Essa é a sua ligação com o outro. Essa é a sua ligação com você mesmo. Você é a autoimagem.
um padrão idealizado sobre quem você é. Assim, por que é que alguém lhe ofende? Quem é o elemento presente em você, sendo você que se ofende? É esse ideal? É essa opinião? É essa construção do pensamento? Assim, nós temos sobre nós mesmos uma imagem construída. Por exemplo, de que sou alguém inteligente, de que sou alguém amoroso, compreensivo, que não falho com as pessoas, que não erro com elas. Essa é a imagem idealizada. Nós apreciamos muito de nós mesmos uma imagem que o pensamento construiu. E ficamos presos a essa imagem. E quando vem alguém e pisa nessa imagem, fere essa imagem, magoa essa imagem, questiona essa imagem, nós ficamos ofendidos, feridos, magoados, enraivecidos. Porque a ideia que faço sobre quem eu sou é uma abstração, é uma imaginação, não é a verdade sobre mim. Notem que coisa importante nós temos aqui para investigar, para estudar, para compreender. Nós construímos um ideal de pessoa. A pessoa que nós somos é a imagem que nós construímos. Mas há uma verdade sobre nós que desconhecemos, porque não estudamos, não investigamos. Se eu sou estúpido de verdade, mas me sinto inteligente, se eu sou alguém estressado, que se enraivece com facilidade e me sinto alguém amoroso, compreensivo, e vem alguém e diz: você é estúpido, você é alguém raivoso, você é alguém assim ou dessa outra forma, ao ouvir isso, essa imagem que eu tenho sobre mim mesmo é o que prevalece. É essa imagem que fica ofendida. Se você me chama de estúpido, de burro, de maldoso, de alguém sem amor, e eu me vejo de uma forma diferente, porque a imagem que eu construí sobre mim mesmo é outra, é essa imagem que fica com raiva. É ela que fica ofendida, é ela que é atingida. Assim, nós estamos constantemente sendo atingidos por pessoas. Quando alguém me elogia, eu amo essa pessoa. O elemento aqui que recebe o elogio é esta autoimagem. É esse ideal. É esse modelo de pensamento que eu tenho sobre mim mesmo. Mas quando alguém me critica, eu fico com raiva. Quem está sendo atingido, mais uma vez, é essa autoimagem. Portanto, nós não estamos lidando com a verdade sobre aquilo que nós somos, porque nós desconhecemos. Eu tenho dito nessas falas que nós temos a verdade sobre aquilo que nós somos. E nós temos a realidade daquilo que está presente quando esse eu não está, esse ego não está, essa autoimagem não está. Mas não podemos acessar essa realidade, tomar ciência dessa realidade, que embora esteja presente, ela não se mostra presente, porque a mente egóica não permite. Essa mente que é a mente do eu, que é o ego, que é essa autoimagem, não permite. Portanto, nós precisamos primeiro tomar ciência da verdade
sobre nós mesmos, para irmos além desta verdade, que é a verdade do eu, que é a verdade do ego. Esse eu, esse ego, é esse ideal, é essa imagem, é esta autoimagem. É ela que fica magoada, é ela que fica ofendida. Nós precisamos acordar nesta vida. Nós estamos dormindo. Neste sono, neste sonho, a crença de ser alguém é a imagem que o pensamento estabeleceu em nós sobre quem nós somos. E neste sonho, nesta psicológica condição de existência do eu, nós amamos e odiamos, gostamos e não gostamos. As desordens emocionais, psicológicas, toda forma de sofrimento psíquico presente em nós, é algo presente nesta ideação, nesta abstração, nesta autoimagem. Essa autoimagem fica ferida, ofendida. Quando você começa a se dar conta da verdade sobre você, você se livra desta autoimagem e se livra desta verdade sobre você para uma visão da realidade, daquilo que está presente. Quando o ego não está, quando o eu não está, quando você não está. Aquilo que nos aproxima desta visão é se auto-observar. É descobrir como olhar para nós mesmos, tomando ciência daquilo que o pensamento está estabelecendo como sendo nós mesmos, nesse instante. Nós estamos vivendo nossas vidas nesta superfície, nesta periferia. É a condição desse eu que está estabelecendo esta autoimagem. Isso estabelecido se torna a verdade sobre esse mim, que precisa ser descartada. É quando o acordar acontece. É quando o despertar acontece. É quando temos o fim da autoimagem. É quando temos o fim desse elemento em você que se magoa, que se entristece, que fica com raiva. Porque você descobre o que é lidar consigo mesmo, como de fato você é. Ao olhar para si mesmo, ao ter um olhar direto, sem aquilo que o pensamento está dizendo sobre você, esse você é compreendido? Essa ilusão da autoimagem é desfeita? E a realidade está presente. A realidade divina, a realidade de Deus. É o que estamos vendo aqui com você, trabalhando aqui com você. Observe que toda essa construção da imagem que você tem sobre você é o pensamento. Aqui estamos com você investigando todos esses assuntos em playlists. Assim, o que é o pensamento? O pensamento é aquilo que está presente em razão de uma memória, de uma lembrança, algo estabelecido em você por experiências pelas quais você passou.
Essa memória, lembrança, é o pensamento. O pensamento é basicamente isso. Toda lembrança em você é um pensamento. Toda opinião, conclusão, crença, julgamento. Isso está nesse intelecto, nessa forma como o pensamento tem se estabelecido em cada um de nós. Tirando conclusões, tomando resoluções e fazendo escolhas. Portanto, o pensamento ele tem assumido um lugar de destaque muito grande em nossas vidas. Nós não diferenciamos com clareza a importância do pensar e o que é o pensar do pensamento. A presença do pensamento é a presença da lembrança. Já a presença do pensar é algo que desconhecemos. Porque aquilo que conhecemos como pensar é esse movimento de pensamento que vem do passado e assume esse lugar de destaque em nossas vidas. Nós precisamos descobrir a verdade sobre o pensar. Observe que o pensamento, ele se move em nós quando a lembrança surge, quando a recordação acontece. A partir daí, nós criamos a ilusão de alguém envolvido nesse processo, que é o pensador. A verdade do pensar é quando temos a presença do pensamento sem a ilusão de um pensador por detrás dele, atuando a partir dele, a partir do pensamento. Nós nada sabemos como lidar com pensamentos, porque não sabemos o que é o pensar. O pensar, basicamente, é o movimento do pensamento acontecendo. Mas quando nós colocamos uma identidade por detrás desse pensamento, nós nos confundimos com a ilusão de alguém presente na experiência, que é a experiência desse pensamento presente. É quando nós dizemos, eu estou pensando sobre isso. O que na verdade está acontecendo é que está havendo um movimento de pensamento e nós estamos colocando a ilusão de uma identidade presente nessa experiência. Isso não é a verdade desse livre pensar. Nós não estamos em contato com a vida como ela acontece, porque estamos, a partir do pensamento, projetando esse pensador com os seus pensamentos sobre a vida. Essa é a condição da autoimagem. Essa é a condição do eu, é a condição do ego. Então, o que é o pensar? O pensar é a liberdade de lidar com pensamentos. Isso requer a ausência do eu, do ego, desse pensador. É fundamental essa compreensão, porque a forma como nós pensamos é como nos foi dado para pensar. Não existe tal coisa como o pensamento livre em você, porque o pensamento é algo que sempre vem do passado. Assim, a ideia que você tem de ter pensamentos livres é a ilusão de um pensador por detrás desses pensamentos, que são respostas que vêm do passado, que são respostas de lembranças. Assim, a nossa atuação no mundo é uma atuação programada.
estruturada e organizada por pensamentos. Esse é o condicionamento da mente. Esse é o condicionamento do eu. O contato com a vida é o contato com a realidade desse instante, livre do pensador. É quando sim podemos lidar com pensamentos práticos e objetivos na vida. Lidar com o trabalho, com a profissão, ter lembranças técnicas como o seu endereço ou o compromisso que você tem amanhã. Essa é a presença do pensamento. Isso é algo prático e objetivo. Mas quando colocamos a presença de um pensador, que é o eu, o ego, que é essa autoimagem, nós não estamos lidando com a realidade da vida, estamos lidando com uma abstração, com a ilusão de um eu que se separa da própria vida, de um pensador que se separa dos pensamentos, de um experimentador que se separa das experiências. Essa é a vida do ego. Esse é o padrão de comportamento presente na humanidade, dentro das nossas relações. Assim podemos nos livrar de tudo isso para esta ciência da vida, para esta compreensão de quem é o outro, de quem nós somos. Essa compreensão nos mostrará com clareza que esse mim não existe. Esse alguém é uma imaginação criada pelo pensamento. Nós temos apenas a vida. Ele é a vida. Ela é a vida. A verdade daquilo que eu sou é a vida. Não existe esse alguém, esse mim, esse eu. Quando as pessoas usam a palavra Kundalini, elas não compreendem a verdade sobre isso. A presença da vida, a vida é pura energia, pura expressão de inteligência suprema, de inteligência absoluta. Essa expressão, a expressão dessa energia, é a verdade sobre a expressão Kundalini. A palavra Kundalini significa energia, presença, consciência, realidade. Nós estamos lidando com uma expressão em sânscrito que representa essa energia, que é a energia da vida. Essa é a energia da Kundalini. É a realidade também deste ser que somos. É aquilo que está presente em expressão. Contato com a verdade daquilo que é você. É a libertação dessa ilusão desse você. É a revelação desta realidade divina do seu ser, que é esta energia, que é a energia desta presença divina, que é Kundalini. Essa é a energia da Kundalini. Quando as pessoas tocam nessa questão do despertar da Kundalini, não compreendem que se trata do florescer do seu natural estado de ser, livre do eu, livre do ego. A realidade deste ser é a realidade da Kundalini, é a realidade desta energia, desta presença,
desta consciência, desta verdade divina. Verdade divina, esta consciência, me refiro a esta real consciência, não esta consciência que a mente reconhece que tem, que é a consciência do eu, que é a consciência egóica. Florescer desse natural estado divino, que é o despertar dessa inteligência divina, que é o despertar da Kundalini, que é o despertar da verdade de Deus. É a presença desta realidade, da não separação, da não dualidade. Há uma única presença na vida, e essa presença é a verdade de Deus. Assim, nós temos aqui a realidade do fim desta imagem, que o pensamento estabeleceu, tem estabelecido como sendo você. Então, o fim desta autoimagem é o fim desse você, como o pensamento imagina. Algo novo está presente, indescritível está aqui. De uma forma extraordinária em expressão, fora do comum, fora desse contexto, que é o contexto da mente como nós conhecemos. Essa é a presença da realidade divina. É isso que alguns chamam de o despertar da consciência, ou iluminação espiritual. Assim, esta relação entre a realidade do seu ser e a verdade desse você, nesta autoimagem, é que esse você, nesta autoimagem, é uma ficção, é uma imaginação, é uma abstração, enquanto que a realidade deste ser, que é a natureza de Deus, sendo a única realidade sobre você, é a presença desse florescer divino, desta iluminação espiritual, ou desse despertar da consciência, ou da Kundalini. Se isso está presente, não há mais ilusão, não há mais ignorância, não há mais sofrimento. É fundamental essa compreensão. Kundalini não tem nada a ver com o que as pessoas dizem aí fora sobre Kundalini. Assim, as pessoas usam essa expressão sem a mínima compreensão do que de fato estão falando. Identificam Kundalini com experiências místicas, ou esotéricas, ou espiritualistas, ou sensações no corpo e todo tipo de coisa. Enquanto que a realidade sobre a Kundalini é a ausência do eu, é a ausência desta psicológica condição de ego, identidade, de ilusória identidade. Esta suprema inteligência, esta suprema energia é a verdade de Deus nesse instante. É isso que estamos trabalhando aqui com você, aprofundando aqui com você. Esses encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, têm esse propósito. Estamos com você aprofundando essas questões. São 2 dias juntos. Quero deixar aqui para você esse convite. Sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp para participar desses encontros online. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros,
Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentários, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando nós nos orgulhamos da pessoa que nós somos, o nosso orgulho é o orgulho que o pensamento sustenta sobre a imagem que ele faz dele próprio. Esse é o orgulho. Estamos diante de algo que é ilusório, que se assenta apenas em uma imaginação, em um movimento de imagem construída pelo pensamento.